Boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo. Vocês aí atrás estão me ouvindo? Beleza. Muito bem. Eu, pessoalmente, desejo a todos vocês os meus melhores votos de paz e de saúde. Rogo ao Pai que abençoe a vida de cada um aqui presente, os seus passos, os seus trabalhos e as suas casas possam ser banhados pela paz do Mestre. Posto isso, eu vou perguntar a vocês, como é que foram de Páscoa? Hã? Eu só escutei a moto, gente. Como é que foram de Páscoa? Tudo bem? Comeram muito ovinho de Páscoa, muito chocolatinho? Não? Mais ou menos? Não, mas todo mundo aqui gosta de chocolate, né? E me parece que é ou não é? O melhor da Páscoa é a gente ganhar aquele bombom. Eu ganhei 2. Eu não posso estar comendo chocolate, né? Porque na minha idade a açúcar sobe. Tá? Mas aí a gente pensa assim, de onde que vieram todas essas tradições? Que absurdo. Em sã consciência, você diz assim, isso não está no Evangelho, isso não está no Velho Testamento, isso não está em lugar nenhum. Mas ao longo da história, nós tivemos inúmeras inserções. Você quer ver? Nós estamos em abril, daqui a pouco vai chegar junho. Aí vai ser o quê? São João. E o que tem em São João? Toda festa de São João tem uma fogueira. De onde que vem essa fogueira? Está lá no Evangelho? Não. Isso vem de tradições saxônicas, germânicas, antigas, da época do paganismo. E depois que aqueles povos foram cristianizados, mas é tão bom acender fogueira no solstício de verão, não é? Mas não pode mais falar solstício de verão. Então diz que é São João, pronto. E ficou São João. Mesma coisa é o Natal. Natal era o solstício de inverno. E olha que Jesus nem nasceu naquela época, mas a igreja, na época a igreja católica nascente, né, trouxe o Natal para o fim do ano e o solstício de inverno passou a ser o Natal. O que tanto faz para nós essa data que Jesus nasceu? O importante é a mensagem que ele nos trouxe. É ou não é, gente? Nasceu em dezembro, janeiro, fevereiro, tanto faz. Né? A Páscoa é uma coisa parecida. Na Germânia antiga, isso antes de Cristo, antes deles até fazerem parte do Império Romano, eles tinham uma tradição, eu tenho que ler, tá? Porque é um nome em alemão, é uma deusa, é Ostra, não é Ostra não, é Ostra. Essa deusa era uma deusa da primavera. Então, quando vinha a primavera, tinha os festivais de primavera, festas com flores, com frutas, aquela coisa toda, e faziam alusão a essa deusa, que era uma das deusas do panteão deles. Até pouco tempo atrás, quem é mais ou menos da minha idade aqui, lembra que na escola, nessa época, tinha as festas de primavera, né, na escola, né? Não sei se alguém aqui chegou a pegar isso. Eu, como sou velho para burro, já peguei. Eu me lembro bem disso. E conta a lenda que essa deusa viu um pássaro ferido. E com pena, ainda não estava bem na primavera, ainda tinha neve, e o pássaro não conseguia voar. Diz a lenda que ela, com pena do pássaro, transformou o pássaro numa lebre. Porque aí ele poderia correr e fugir dos predadores, sair daquele frio que ela estava. Mas como ela era um pássaro, ela, em gratidão, né, com gratidão à deusa, passou a colocar o coelho, passou a colocar ovos coloridos, que dava de presente para Deus e a deusa distribuía para as crianças. Essa é a tradição, tá? Não estou dizendo que era isso, não. E essa tradição ficou melhor ainda depois que inventaram o chocolate, porque aí, em vez de ser ovo mesmo, era ovinho de chocolate, que é muito mais gostoso. Quando os alemães foram para os Estados Unidos, americano não é fácil, né? Eles adoraram essa ideia de ovo, de Páscoa, e aí transformaram aquilo numa tradição americana e exportaram isso para o mundo todo. Conclusão, até hoje a gente, na Páscoa, cultua o coelhinho da Páscoa, no Natal, Papai Noel, e igreja, fogueira em São João, essas coisas todas foram inseridas depois, porque não tem muito a ver com o Evangelho propriamente dito.
A Páscoa é uma delas e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já dei uma ideia para vocês de onde que veio a história do coelho, né? E olha, continuem comprando chocolate, continuem comendo ovinho de Páscoa, porque é uma delícia, isso é muito bom e as crianças adoram. Mas a gente precisa saber o que é, afinal de contas, a Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica. Quando Jacó tinha 12 filhos, o mais novo era José. E geralmente a gente tem um xodó maior com o mais novo, não é isso? Mas os outros ficaram enciumados, venderam José como escravo e ele foi vendido lá para o Egito. Quem conhece essa história aqui, por favor, levanta o dedo. Uma boa parte conhece, mas eu vi que uma boa parte não conhece. Mas eu ia contar assim mesmo, se todo mundo levantasse, claro que eu ia contar. Então ele foi, e como ele tinha mediunidade, ele sonhou, o faraó teve um sonho, ele sonhou que 7 vacas gordas eram comidas, devoradas por 7 vacas magras. E o rei acordou assustado, né, o faraó, porque no dia seguinte ele sonhou de novo que 7 espigas de trigo grandes eram devoradas por 7 espigas de trigo magérrimas. E ninguém conseguia decifrar esse sonho. Aí, José, que era escravo, e o pessoal sabia que ele conhecia desse negócio, convidaram eles, olha, vai lá no faraó e vê se tu consegue decifrar isso. Aí ele decifrou, ele disse, olha, faraó, são 7 anos de abundância e 7 anos de pobreza, de miséria. Tá, mas o que eu faço? Nos 7 anos de riqueza, de abundância, você vai construir, e não falou você, falou sua excelência, né, porque era o faraó, né? Você vai construir celeiros e vai guardar uma parte da tua produção lá, porque aí nos 7 anos de pobreza, você vai ter como alimentar o teu povo. E assim aconteceu. E aí ele ficou numa boa com o faraó. O faraó achou ele formidável. Colocou ele como assessor pessoal dele. E ele passou a ser uma pessoa muito querida. Só que essa pobreza que veio, essas 7 vacas magras, não foi só no Egito, foi lá na terra de Canaã. E os 12 irmãos, os outros 11, né, estavam no miseria danada, não tinha comida, não tinha nada. Aí disseram que no Egito estava tudo bem, aí eles vieram, veio o povo todo. Quando chegou no Egito, quem é que era o administrador, o Bambambam? José, o irmão que eles tinham traído e vendido. Bom, a história fica aí. É para explicar como é que esse povo foi parar lá. Os anos se passaram, os anos foram se passando, e os judeus não se misturam, vocês sabem disso. Eles estão aqui com a gente, eles servem as leis, mas em termos de religiosidade, eles são muito fechados. E isso não é uma coisa ruim, não, porque se não fosse isso, o povo judeu já teria se dissolvido ao longo desses milhares de anos. Mas pelo fato deles serem fechados e deles não se misturarem, não acreditarem nos deuses egípcios, eles começaram a ser desprezados e até se tornarem escravos também, todo um povo. Foram 400 anos de escravidão, até que Moisés foi chamado por Deus. Essa passagem vocês conhecem, né? Ele viu aquela chama que não queimava em cima de um espinheiro, né? Dizendo, Moisés, vai lá e leva o meu povo para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele foi falar com o faraó. Disse, você tem que liberar meu povo. O faraó, vou liberar o povo? Nada, rapaz. Eu? Então eu vou mandar uma praga, Deus vai mandar uma praga para você. E mandou 7 pragas, 10 pragas. As pragas do Egito. Já ouviu falar nisso? Primeiro o rio, não vou falar todas não. Ele mandou o rio virar sangue, ele mandou sapo, mandou rã, mandou mosquito, pintou os caninhos que nada do faraó liberar. Aí, conclusão. Deus disse, olha, eu vou mandar a última praga agora, e essa é braba, hein? Vocês pintem a casa, a porta da casa de vocês com sangue de cordeiro, porque eles comiam cordeiro, né? Porque eu vou mandar o anjo da morte. E ele vai visitar todas as casas egípcias. Isso aí é o simbolismo, tá? Não estou dizendo que aconteceu não, mas está escrito lá. E ele vai levar o primogênito de cada casa. Ora, nós temos os nossos filhos, a gente ama os nossos filhos. O mais velho, naquela época, era o mais importante, que era o que ia suceder. Mas o anjo ia passar
pela casa que estava marcada e não ia entrar lá. Isso em hebraico chama-se Pessah, Pessah, que deu origem ao nome ocidental Páscoa. Então o anjo da morte passou em todas as casas, mas onde ele via aquela marca, ele passava. E assim, desde o servo mais humilde até o faraó, os primogênitos morreram. Os manhãs estavam durinho lá, menos os judeus. Aí o faraó baixou a guarda e disse, ó, vai embora com o teu povo aí, porque eu não aguento mais isso. E então, eles até hoje, eles comemoram essa passagem, que eles consideram que é passagem da escravidão para a liberdade. Daí o nome Pessah. São 7 dias de comemoração. Essa é a Páscoa judaica. Vamos ver agora, rapidamente, a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, quando Jesus veio, e ele era conhecido como o... Alguém arrisca? O Cordeiro. Era o Cordeiro de Deus. Era Jesus. E ele ficou durante 3 anos com os apóstolos. E cuidaram dos apóstolos. Ele curou até a sogra de Pedro, curou todo mundo. E depois disso ele foi sacrificado. Muito bem. Isso tem uma similitude muito grande com a própria tradição judaica. Porque entre os judeus, essa peça, ela é assim, as famílias pegavam um cordeirinho, novinho, um borreguinho, né, aquele pequenininho, levava para casa e cuidava em casa como se fosse um animal de estimação. As crianças brincavam, todo mundo tratava ele bem, ele se sentia como membro da família. E no 6º dia, ou melhor, no 7º dia, no último dia, né, reunia a família toda e o bichinho era sacrificado. Coisa horrível, né? Mas era a tradição deles. Eles sacrificavam aquele cordeirinho e todos se sentavam e comiam a carne do cordeiro. Era uma celebração de dor, não é isso? Você perdeu um ente da família. Aquele cordeirinho, depois de uma semana ali com você, ali, e você tinha que comer ele. O judeu via a coisa dessa forma, porque era o sentimento de perda. Quando Jesus veio, foi parecido. Ele passou 3 anos, ele dormia com os apóstolos, ele comia com os apóstolos, trabalhava com os apóstolos. Para onde ele ia, os apóstolos iam juntos, eles estavam sempre juntos. Curou um monte de gente, só que não foram 7 dias, foram 3 anos. E depois ele foi sacrificado. E aí a humanidade, inclusive os próprios discípulos, sentiram uma dor muito grande, profunda, porque era o sentimento de perda. Nós perdemos um ente amado, uma pessoa querida para nós. Essa é a visão, até hoje, do cristão de um modo geral. Qual o dia que é mais celebrado? Não vou dizer festejado, porque não se festeja um negócio desse. É celebrado, é uma celebração. Qual é o dia da Semana Santa que é mais celebrado? Que é colocado o máximo de respeito, o máximo de cuidado. Tem até sexta-feira, no dia em que assassinaram o nosso mestre. E até hoje, os cristãos, de um modo geral, celebram essa dor, essa perda. Vocês veem, por exemplo, você vai em qualquer igreja, por exemplo, católica principalmente, né? Você vê lá o Cristo crucificado, sangrando, com aquele troço enfiado na cabeça. Ou então aquelas imagens dele arrastando uma cruz pesadíssima. Essa é a visão que o cristão tem de um modo geral. Outro dia eu estava vendo uma palestra na televisão daquele Haroldo Dutra. Todo mundo conhece o Haroldo, né? Tem umas palestras... Quem não conhece? Levanta o dedo. Agora é quem não conhece. Ó, Haroldo com H. Haroldo Dutra Filho. Vocês vão gostar muito. Dutra Dias, é. Mas ele é filho, né, de alguém, né? Mas se é só para mim não ficar com a última palavra. Né? Mas, obrigado, mano. Mas então, o Haroldo, ele tinha um amigo padre, que um padre desses padres com uma visão moderna, ele é cristão, ele é católico.
Ele é um católico fervoroso, mas ele diz assim, eu não entendo o cristão de um modo geral, porque nós temos um Jesus vivo. As pessoas cultuam a Sexta-feira da Paixão, ainda assassinaram cruelmente, com requinte de crueldade, o nosso Senhor, que só fez o bem, esquecido que 3 dias depois estava vivo. Maria de Magdala esteve lá para ver o túmulo e deu de cara com aquele homem e disse, Rabi, eu fiquei até arrepiada, eu não estava lá. Se tivesse lá, quando muito, eu era um daqueles centuriões lá que estavam jogando. Aliás, vocês já pararam para pensar o que vocês foram na última encarnação? Nas últimas 10, é melhor não pensar, né, gente? Nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação, é hoje, é agora. Né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, então, o nosso Jesus, ele é vivo. Ele veio nos mostrar que a morte não existe. Que o que conseguiram matar nele foi o corpo só. Ele disse, inclusive, dias antes, na porta do Templo de Jerusalém, os doutores da lei ficaram horrorizados. Ele disse assim, derrubarei este templo e o reerguerei em 3 dias. Foi ou não foi, Celso? Ele falou isso. Eles pensaram que fosse aquele templo que levou sei lá quantas décadas. Não, ele estava falando daquele templo, que o nosso corpo é um templo divino. Dona Wanda, quarta-feira passada, falou sobre um tema muito difícil. Falou sobre o suicídio. Nós destruímos o templo, só que a gente não consegue reconstruir aquele templo, não. Assim, do nada. É um templo. Deus nos concedeu isso para que nós fizéssemos o serviço dele, para que nós estivéssemos no caminho e no trabalho dele. Então Jesus reergueu em 3 dias aquele templo e nos mostrou uma coisa que nós levamos quase 2000 anos para entender. Porque aí vem, ele disse naquela época, isso foi no Pentecoste, não foi bem no Pentecoste. O Pentecoste é uma celebração judaica que celebra quando Moisés desceu com as tábuas da lei, 50 dias depois da Páscoa. Mas não foi 50 dias, foi uns 40, 45 dias, mais ou menos no Pentecoste, ele alçou ao céu e falou com cada um daquela multidão que estava ali no Pentecostes, na língua de cada um deles, e disse, por ora me vou, mas rogarei ao Pai, e ele vos enviará um novo Consolador, que vos lembrará daquilo que vos tenho dito, e vos ensinará coisas novas. O tempo passou. E aí, em meados do século XIX, quem é que vem? Hippolyte Rivail Denisard. Tem um outro nome, né, que eu esqueci, é um nome grande. Nosso querido Allan Kardec, que estava lá naquelas festas e viu umas mesas rodando. Ele olhou aquelas mesas rodando, pode ser, né? Mesa pode rodar? Pode, sei lá, energia elétrica, né? Magnetismo. Mas aí a mesa começou a responder perguntas. Aí disse, aí não. Porque para você responder uma pergunta, você tem que ter um cérebro, você tem que ter uma alma, você tem que entender a pergunta. A mesa é uma mesa. Aqui, ó. Pergunta alguma coisa para ela, ver se ela vai responder. Não vai. Aí ele disse, não, aí tem. E aí foi o ponto de partida para o que nós conhecemos hoje como doutrina espírita, que veio nos lembrar de muita coisa que Jesus havia dito e nós havíamos esquecido e nos ensinar coisas novas. A doutrina espírita, para muita gente, ela é uma religião. Acho que para quase todos nós é uma religião, né? Quando o censo bate lá na porta, né, para fazer o IBGE. Qual a sua religião, dona Wanda? Espírita. E você? Espírita. Você? Você aí atrás. Ele vai anotando espírito. Mas o espiritismo não é só religião, gente. Porque a religião, ela é subjetiva. Quando você está no campo da religiosidade, você está lidando com coisas subjetivas. Você sente, por exemplo, vamos falar uma coisa que todos nós aqui já passamos. Se não passamos, vamos passar ainda. Todo mundo aqui já perdeu um ente querido, né? Eu já perdi um monte. Qualquer hora dessa sou eu que estou indo, né? Porque a gente não vai ficar aqui para sempre, né?
Matusalém viveu 900 anos, foi embora, morreu. Nem ele ficou, né? Aliás, meu filho ontem botou um filme antigo, O Homem Bicentenário. Quem lembra desse filme com Robin Williams? Ele era um robô, depois ele vira homem, tá? Virou 200 anos, mas morreu. Todo mundo vai morrer um dia, tá? E depois eu quero falar com você. Você. Depois, Então, ele veio lembrar que nós somos ciência também. Nós somos filosofia também. Por que filosofia, Silvani? Porque você, até umas encarnações atrás, você gostava de bater. Mas agora você não gosta mais. Por quê? Porque você se conscientizou? É possível que tenha se conscientizado. Mas a grande maioria da gente aprendeu que apanhou também. Não é? Aí a gente se conscientiza, a gente incorpora a filosofia que Jesus já havia dito: não faça ao teu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Olha ele lembrando, olha a doutrina espírita, através da reencarnação, nos lembrando daquilo que ele tinha falado, só que sob novo parâmetro. Antes ele dizia: não faz aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Tá, mas o ladrão gosta de roubar, né? O beberrão gosta de beber. E o outro que vem beber com ele. Então, sabe, esses conceitos de moralidade naquela época eram um pouco entendidos. Hoje não. Hoje a gente sabe perfeitamente o que é correto e o que não é. Nós sabemos. O nosso espírito é como se fosse um computador. Todos vocês, eu sei que tem computador. Se não tiver, tem um celular, que é um computador. Quando você liga o computador, você já começa a trabalhar? Não. Ele vai rodar uma série de programas. Aí sim, aí você escolhe se quer o Word, se quer ir para a internet. Aqueles programas que ele roda, e todos eles rodam, é um auto-exec. É ou não é? Você trabalha com isso. É o auto-exec. Todos nós temos um auto-exec na nossa alma, colocado lá por Deus. Então hoje a gente sabe. Quando não sabe, ou diz que não sabe, é mentira, você sabe. A criança pequenininha sabe. Vocês já repararam que a criança, antes de aprontar uma arte, ela olha antes para ver se tem alguém olhando? Já repararam? Isso é um troço comum a beça. A criança sabe que está fazendo errado, sabe que não deve fazer aquilo. Porque o auto-exec dela diz que não, mas ela vai e faz. E nós somos considerados como crianças por causa disso. Que a gente tem um monte de coisa que a gente sabe que não devia fazer mais, mas a gente faz. Coisa boba, tá? Todo mundo aqui dirige, tem carteira de motorista? Todo mundo aqui é bonzinho, né? Mas e no trânsito? Aquele cara que te deu aquela fechada, né? Outro dia eu estava na Avenida Alberto Torres, está lá em Teresópolis, e o cara vinha, e a velocidade é 40 por hora, dona Wanda. E o cara vinha, mas vinha que nem um maluco. Eu falei: meu Deus, esse cara vai tirar o pai da forca, né? Eu pensei assim, ele entrou na contramão para poder pegar a entrada do hospital. Aí eu que estava a 40, deu para me ver tudo isso, né? Estou te contando um caso que eu vi, tá? Ele estava levando alguém que estava sei lá, devia estar passando mal, por isso ele estava correndo. Você nunca sabe por que o outro fez aquilo, mas você sabe por que você fez. Você sabe. Você sabe por que você fez aquilo de errado. Não, você não é bobo. Você é bobo. Não. Você sabe. Então a gente tem que aprender a entender, e a doutrina espírita vem nos ensinar isso, os porquês dos outros, e sermos muito mais autoritários, muito mais questionadores conosco. Aliás, isso está escrito, foi Emmanuel até que falou isso. Nós temos que ser impiedosos com a gente. Impiedosos, porque a gente sabe por que a gente faz as coisas erradas. Vocês já viram, vocês devem ter notícia dessas famílias complicadas, né? O pai, a mãe brigam, os filhos, aquela confusão, sogra vem dar palpite, o cunhado, um problema
né? Vem pedir dinheiro toda hora, aquela confusão. Se você for ver encarnações, está todo mundo junto. Aquela tropa está toda junta ali. Uma hora é esposa, outra hora é irmão, outra hora... Está sempre junto. Nós ficamos andando assim, ó, em círculos. E não saímos disso, gente. Não saímos disso. A gente não pega uma espiral ascendente. Nós estamos há pelo menos uns 2000 anos brigando com as mesmas pessoas. Com os mesmos chefes. Quer falar alguma coisa aí? Ó, quem quiser perguntar, pode perguntar. Fica tranquilo, tá? Você aí que está pensativo com a menina do lado, à vontade, pode perguntar. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do espiritismo. Porque é uma das coisas mais espetaculares... Cadê meu óculos? Uma das coisas mais espetaculares que aconteceram. Quase que eu pego do Silvani. Olha só. Os 5 pilares que sustentam o espiritismo. São 5. Você vê que são fortes. É forte. São 5 pilares. O primeiro, a existência de Deus, causa primária de todas as coisas. Até aí eu não falei nada demais, né? Só que eu não sei se vocês já repararam que, de um modo geral, o Deus, que a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas acredita, é um Deus terrestre. Já reparou esse detalhe? É o Deus da terra, é nosso aqui. Antigamente a gente tinha os deuses familiares, o Deus da minha cidade. Agora a gente tem o Deus do meu planeta, tá? E os outros? Aí muita gente coça a cabeça. Porque para muita gente, Deus está ali em cima, sentado num trono, do lado está Jesus, do outro lado é o Espírito Santo, tem uma pomba, né? Tem uma pomba lá sentada. Né? E o resto? Nós lançamos um telescópio agora, o James Webb. Vocês já ouviram falar nele, né? Ele aumentou exponencialmente o número de galáxias. São trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias com pelo menos uns 200 bilhões de sóis. Se cada sol for igual ao nosso aqui, com 8 planetas e mais um monte de satélites, vocês já fizeram a conta? Olha, se você for fazer a conta na tua calculadora aí agora, não tem espaço. É muito zero. É enorme. Esse é o nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. Nós não temos elementos cognitivos para entender o tamanho desse Deus e por que Jesus nos alertou. Ele disse, não cai uma folha sem que o Pai disso não tenha conhecimento. Mas é um cosmos imenso. E o Deus sabe, quando você ora a Ele, agradecendo, suplicando, pedindo, Ele sabe. Aí você vai perguntar, mas como é que Ele faz isso? Pô? Se tiver 5 pessoas aqui falando ao mesmo tempo, eu já não consigo entender. 5, mas Ele entende. Olha, eu vou parar por aqui, Celso. Eu também não tenho elementos nem para imaginar um troço desse. Ele é imenso. Ele é imenso. Esse Deus é um Deus fantástico. E muitos de nós ainda acham que Ele é o Deus da Terra. Né? Aqui do planeta Terra. Não, gente. Muito mais do que isso. Tanto é que os espíritos só conseguiram dizer isso. E a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E pronto, acabou. É o máximo que a gente consegue entender. Quer ver outro pilar? Imortalidade da alma. A gente achava que morria, mas não morre. Nós não somos isso que nós estamos aqui agora. Eu não sei o que eu fui na encarnação passada, mas com certeza eu não estava revestido desse corpo, eu não tinha essa aparência, nem essa roupa que eu estou usando aqui. Eu era outra pessoa. Eu, na quarta-feira, até a dona Wanda deixou eu falar alguns minutinhos, eu até disse assim, olha, nos últimos 2000 anos, eu devo ter deixado aí pela superfície do planeta pelo menos uns 20 esqueletos diferentes. Tem enterrado por aí, em algum lugar. Não sei aonde, né, Tom? Não é? Porque nós vivemos muitas vidas. Nosso corpo é uma veste. Quem é que tem medo de morrer aqui? Levanta o dedo aí. Eu quero sinceridade, hein, gente? Ninguém leva... só ela, pelo amor de Deus. Eu vou levantar também. Levanta. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho um certo receio. Porque eu estou brincando com vocês, porque a gente não lembra.
A lógica nos diz, tá? Que a lógica que a doutrina espírita nos traz, as comunicações que a gente recebe por psicografia, na minha vida, bom, eu já tive, vamos usar o termo antigo, gente? Eu já perdi muita gente, um termo bem antigo, ninguém perde nada. Mas teve duas, entre aspas, perdas que foram muito significativas para mim. A minha lourinha, Bárbara, e a minha moreninha, Cláudia, que alguns de vocês chegou a conhecer, porque ela foi evangelizada aqui nessas paredes. E as duas estão no plano espiritual. Todas duas me deixaram, né, um coração desse tamanhozinho de saudade. Porque a saudade a gente não sabe o que faz com ela. Aí não adianta, não tem doutrina espírita, não tem nada. Saudade é saudade. Né? É como dizia a Rádio Mundial, lembra? Saudade não tem idade. Aí tocava aquela música antiga. Né? Pois é, não tem não. Mas a doutrina espírita, eu estava falando com alguém aqui, acho que foi com Marina. Quem tem telefone recebe telefonema. A gente é espírita. A gente tem telefone aqui. Aí eu recebi uma mensagem psicofonada da minha lourinha, que desencarnou com 2 aninhos. E ela disse que ela precisava desses 2 aninhos só. Ela tinha que resolver. Não me falou qual foi o problema, mas ela tinha que ter uma passagem assim, rápida. E ela, eu me emociono até hoje quando eu falo, repito essas palavras. Ela disse assim: paizinho, mãezinho, obrigado pelo dom da vida. Porque não é qualquer casal que no plano espiritual, desprendido do sono, ou antes até de encarnar, diz: olha, vocês vão receber uma criança, vão ficar 2 anos só. A gente já fica com o coração pequenininho. Mas depois que veio essa mensagem, dizendo: olha, eu estou bem. E para nós a mensagem veio desse jeito. Tá? Para mim, veio particularmente para mim. Eu tinha um amigo meu que era um espírito extraordinário, um vidente fantástico. E eu tive um sonho numa noite, eu estava no hospital, Celso, tudo branco. Tá? Dá até fotofobia de tão branco que o troço era iluminado. De repente abriu uma porta, eu entrei, e era uma sala de operações. Estava esse meu amigo, Deusdete, ele já é desencarnado. Ele olhou para mim e sorriu. Eu olhei, tinha um bercinho, estava lá a Bárbara, ela foi operada do coração, mas o peitinho dela estava direitinho. Aí, quando eu cheguei em casa, eu acordava de madrugada para ir trabalhar e tal, não deu nem para conversar, ô Silvania. Quando eu cheguei de noite, a minha sogra foi lá para casa e disse: sonhei com a Bárbara. Sonhou o quê? Eu sonhei que nós estávamos... Ela teve um sonho assim mais onírico, né? Aquela coisa mais lírica. Ela sonhou que estava numa cama, no meio de um campo florido, e a Bárbara ao lado dela, dizendo assim: aqui, vovó, não tem mais nada. Olha só, gente, ela sonha a mesma coisa que eu. Deusdete, depois, no dia seguinte que eu sonhei aquilo, eu cheguei e estava lá já. Chegou cedo. Falou: Lande, sonhei com você, eu sei. O que tu estava fazendo lá? Ele disse: eu fui lá para doar ectoplasma, para consertar o perispírito da tua filha. Olha só que coisa bacana, gente. Só ficou a saudade, cara. Saudade é saudade, não tem jeito. Hoje essa filha, ela não se apresenta mais na visão como uma criança de 2 anos, mas se apresenta como uma mulher, uma alemã, grande, grandona, aquelas mulheres fortes, né? E ela trabalha no plano espiritual na área de saúde. Já a minha moreninha, que desencarnou num acidente, ela me mandou uma psicografia. Eu fui visitar um centro, fui fazer uma palestra no centro, e veio uma psicografia. O médium não me conhecia, nunca tinha me visto antes. Aí veio assim: beijinhos para vocês. Aí contou a história dela lá, era a Cláudia, a minha segunda filha, e trouxe notícias, inclusive, de parentes que ela não conheceu, a minha avó Maria, que era a bisa dela. E no final ela diz assim: como é bom ter a bisa por perto. Olha só, gente, essa é a morte. Essa é a morte dessa roupa. A nossa vida é perene, nós vamos viver para sempre, gente. O medo que a gente tem que ter é de não fazer o nosso melhor, é de nós não termos amor ao dever, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que o nosso Deus espera de cada um de nós. O meu pai, que era presbiteriano, ele orava, e uma das coisas que ele falava na oração dele, ele dizia assim:
Usa-nos no teu serviço, Senhor. Nós estamos no serviço. Quando eu comecei a minha fala com vocês, eu dei os meus votos a vocês de saúde, de felicidade, e roguei a Deus que protegesse os seus passos, por onde vocês andam, por onde nós andamos. E o que a gente anda não é só o que a gente pisa, não, gente, é o que a gente pensa, é o que essas mãos fazem, é o que essa boca fala. Quantas e quantas vezes vocês estarão a serviço do Pai, dando uma boa palavra, às vezes para um colega. Eu lembro de uma vez que eu estava na usina, o camarada chegou para mim e falou assim, não vou dizer quem é, porque ele está aí até hoje. Vou largar isso de mão, não vou fazer mais nada não, porque ele estava desencantado com o lugar que ele estava, com as coisas que ele fazia, com o chefe. Eu olhei para a cara dele e falei, fulano, não faz isso não. Você é um técnico respeitado, você é um homem de capacidade, o teu trabalho é visto por pessoas de alto nível e é considerado de boa qualidade. Não faz isso não, você está sujando a tua história, faz o teu melhor. Faz o melhor que você puder. O que você não puder, pode deixar que Deus vai botar a mão dele na tua cabeça e vai te capacitar. E você vai fazer bem. É assim que as coisas funcionam. Vocês vão estar, muitas vezes, diante de situações como essa, em que a palavra de vocês vai salvar alguém. Não necessariamente a pessoa que vai se matar, né? Não, você muda o rumo de vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai ver uma atitude tua e vai se espelhar naquela tua atitude. Porque as palavras, elas influenciam realmente, mas as atitudes arrastam. As pessoas se sentem compelidas a fazer porque você fez, de bem e de mal. Muita atenção nesse detalhe. Temos que fazer o nosso melhor. Deixa eu ver mais um pilar. Olha só como é que esses pilares da doutrina são fortes. E eu tenho que ser rápido, porque ainda tenho só 15 minutos para falar com vocês. Não, essa eu vou deixar por último. Pluralidade dos mundos habitados. Eu não vou me estender nisso. Não vou me estender nisso, porque a doutrina espírita fala, né, de seres de Saturno, fala de seres de Marte, explica, mas teve lá a astronave, eu não estou falando de outros sóis, não, tá? Estou falando da nossa aqui, da nossa periferia. Mas em Marte, eles estiveram lá agora, fotografaram, não tem nada lá em Marte, é só areia, só pedra. Tá, vocês estão vendo os espíritos que estão aqui à nossa volta? Alguém aí está vendo? Tem algum vidente aqui? Dona Wanda, a senhora eu respeito. A senhora está vendo? Pois é, mas está cheio. Está cheio de espíritos aqui que a gente não vê. Mas não vê por quê? Porque eles habitam uma dimensão diferente da nossa, gente. Não tem só a terceira dimensão, não. Nós vivemos na terceira dimensão. Vocês já leram o livro Nosso Lar, né? Eu, quando li aquilo, achei espetacular. Ele foi meu primeiro passo dentro da doutrina espírita. Ele tem 50 e tantos anos. Tem edifícios, tem casas, residências, avenidas. Tem até tem um trem para quem ainda não aprendeu a se locomover volitando, né? Então ele entra no trem, vai de trem. E você não vê isso. Por quê? Porque está em outra dimensão. Os habitantes de Júpiter, de Saturno, tá? Vocês vão poder ter notícias desses habitantes, dessas civilizações, no livro de Humberto de Campos, Novas Mensagens. Tem aí na nossa biblioteca, não tem? Novas Mensagens de Humberto de Campos. Se não me engano, é a crônica número 12. Eu não tenho certeza se é a 12, tá? Mas vocês vão olhar o índice lá, vão achar. Viagem a Marte. Oi? Eu ia falar agora. A mãe do Chico, Maria João de Deus, ela relata em Cartas de uma Morta a viagem que ela fez em espírito a Saturno, que no Livro dos Espíritos consta como sendo um planeta feliz, uma humanidade onde não se fala mais em guerra, onde esses sentimentos ainda egoísticos e mesquinhos que nós ainda temos. Nós, mesmo aqueles que se consideram muito bons, ainda tem. Não é o caso aqui, por exemplo. Aqui ninguém faz fofoca. Alguém aqui faz fofoca? Não, claro que não. Mas muita gente no nosso ambiente ainda fala mal do outro, ainda olha e tal. Né? Lá não tem isso. Lá não tem. Eles são um mundo feliz. Aquela humanidade está a caminho de se tornar espíritos puros. E olha que espírito puro não é fácil de encontrar, não.
Eu só tenho notícia, tirando Jesus, claro, só tenho notícia de um só, João Batista. E assim mesmo, porque ele falou e consta nos evangelhos, ele disse, dos nascidos de mulher, ele é o maior, mas no reino dos céus ele é o menor. João Batista tinha acabado de entrar, né, na categoria de espírito puro. E olha que ele era estagiário. Tinha acabado de entrar. Tem espírito... Jesus era muito mais velho que ele. Quem leu A Caminho da Luz aqui? Esse livro é de Emmanuel. Ninguém. Né? Ninguém. Foi só falar ninguém, aquela ali também desanimada, levantou. A Caminho da Luz conta essa história, gente. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E Jesus... Eu não vou falar muito disso, não. Pega o livro, primeira página, vocês vão ficar abismados. Na minha agenda eu tenho essa primeira página copiada. Ele já era um espírito puro, não era assim, estagiário, não. Escolhido pelo próprio Deus para criar mundos. Ele era um co-criador. Fantástico isso, gente. Fantástico isso. Então, todos os mundos são habitados. Vamos lá. Comunicabilidade dos espíritos. Essa, então, eu nem preciso falar, né, gente? Aliás, já falei. Contei o caso da minha filha, contei o caso de outros casos aí. Quem já participou de uma reunião mediúnica sabe que isso acontece. Chegam as mensagens, chegam notícias, os espíritos se comunicam conosco, sem sombra de dúvida. O quinto pilar é o segundo, na verdade, segundo o Livro dos Espíritos. Mas eu gosto de botar ele por último, porque tem tudo a ver com a gente. Reencarnação. Esse é que é o ponto-chave da nossa doutrina. Porque se nós tivéssemos que aprender tudo o que a gente tinha que aprender numa vida só, não ia dar tempo, gente. Não ia dar tempo. No ano novo de 93 para 94, eu fui convidado para fazer uma palestra, a primeira do ano. Tá? Tipo assim, era Páscoa, que nem hoje, né? A Páscoa foi ontem, o ano novo tinha sido há 2 dias antes, aí eu falei com o público, né, das resoluções, as famosas resoluções de ano novo. Esse ano eu vou fazer regime. Não vou começar amanhã, hoje não. Né? Que ainda tem aqueles ossos, né, para enterrar, aquele monte de rabanada, aquele negócio todo, né? São as resoluções. Aí eu, falando assim, brincando, eu disse assim, esse ano eu vou aprender alemão. Porque eu sou neto de alemão. Mas ninguém falava alemão na família. Aí eu falei isso brincando, eu tinha vontade de aprender alemão. Aí, 2 dias depois, me mandam um zap lá e diz, passa no KNN, English Course. Mas não tem só inglês, tinha inglês, italiano, espanhol, francês, tem de tudo. Eu fui lá. Ich spreche Deutsch. Ich spreche, aber nicht gut. O que eu acabei de dizer, eu falo alemão, mas não muito bem ainda. Mas estou aprendendo, gente. Então são aquelas resoluções de ano novo. Sempre uma nova chance, sempre algo novo para aprender. Eu não sabia alemão, agora vai ser alguma coisa. Tá? Você sabe pilotar uma aeronave? Não. Mas você é médico. Também não, mas vai ser. Nós vamos aprender tudo isso. Tudo isso vai ser compreendido, aprendido. Mas não é numa vida, né? Não dá. Não dá por muitos motivos, mas eu vou citar só 2. Primeiro, que não dá tempo. Segundo, porque nós estamos tão carregados de débitos que nos obrigam a reencarnar em determinadas situações que a gente tem que dar mais atenção a esses débitos e acertar essas contas que estão pendentes para depois, então, a gente começar a evoluir em conhecimento. Vamos fazer isso, gente? Vamos combinar aqui entre nós. Vamos resolver os nossos problemas, os nossos débitos. Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E eles estão à nossa volta, gente. Bota a mão na consciência vocês. Vamos nos reconciliar, de uma forma ou de outra. Se o cara não quiser papo contigo, tu chega e diz, desculpa. Eu lembro de uma vez, eu estava em Teresópolis, eu olhei para o espelho, eu estava querendo trocar de pista, porque eu estava numa pista que esperava um sinal abrir para entrar à esquerda. E eu tinha que estar na outra pista. Eu olhei o espelho, não via ninguém. Aí eu fui. No que fui,
Apareceu do nada. Na verdade, quem amassou a minha porta foi ele. Mas o cara queria sair para brigar. Falei, menino, precisa ver os carcel que ele aprontou. Aí eu fiz assim, ó, desculpa. Aí o cara... Eu não fiz aquilo pensando, não. Aquilo saiu natural. Eu falei, desculpa. Aí ele olhou para o carro dele, olhou para o meu. O meu nem amassou. Tá, tudo bem, tudo bem. Escolhe sempre a não violência. Escolhe sempre não criar mais um débito. Vai que eu saio. Vai que o cara quer brigar comigo. Vai que o cara puxa uma arma ou eu puxo uma arma. Eu não vou puxar, mas eu não vou. E mesmo que tivesse maneira de agredir, eu não ia fazer um troço dele. Mas você sabe que hoje tem pessoas que fazem isso. Olha o débito aí criado. Quando você não perdoa, quando acontece uma coisa na vida de você, que você não faz como Jesus recomendou aos discípulos, limpa o pó das tuas sandálias e segue. Não leva nem o pó. Ou seja, você não guarda nem ressentimento. Diz, entrega para quem? Para quem que você entrega, dona Wanda? O juiz digno. O único juiz digno de julgar é o nosso Pai. E ele não age com violência, ele age com o tempo. Mas cedo ou mais tarde você vai pagar a tua dívida até o último centavo. Aí a gente diz assim, poxa, mas eu estou preso aqui, como é que eu vou pagar? Não tenho dinheiro, ele está dizendo que tem que pagar até o último centavo. Não, é reencarnação, gente. A gente vai reencarnar no mesmo cenário até que a gente se acerte com o que a gente tem que se acertar. Para então a gente passar a ter tempo para aprender alemão, para aprender a pilotar um avião, a ser médica. Você vai ser médica na próxima encarnação. Vai? Ela está com a mão assim, bem pensativa, será que eu vou? Tudo bem, tudo bem. Eu hoje, quando vejo um estudante de medicina, eu moro num apartamento que fica em frente à faculdade de medicina. Aí calha da gente entrar no elevador, né? E já está lá, 1 ou 2 médicos, lá, estudantes. Né? Eu falei, pô, que beleza, está em que período? Eu estou no 7º período. Eu falei, qual a especialidade? Vou fazer pediatria, vou fazer cirurgia. Eu falei, poxa, mas ninguém quer fazer geriatria? Aí os caras riem, né? Pô, porque nós estamos precisando mais de geriatra atualmente, né, Celso? Brincadeira isso. Pô. Mas então, gente, a reencarnação é a joia da coroa. É através dela que nós vamos estar sempre juntos. Vocês lembram de um filme do Robin Williams? Que eu não me lembro mais do nome do filme. Ele tinha a esposa e tinha 2 filhos. Os 2 filhos morreram no acidente. A mulher dele fica transtornada e ela suicida. Ele morre e vai aos infernos buscar ela. Bom, Amor Além da Vida. Esse um filme espetacular. Filme espetacular. E ele não consegue trazer ela para a realidade dela. De novo, como é que Deus resolve isso? Eles aparecem de novo, crianças. O barquinho dele batendo no barquinho dela. Ele olha para ela olha para ele. Pronto, estão recomeçando. Vão recomeçar de novo. E, oxalá, acertem os seus ponteiros. É o que nós temos que fazer. E a doutrina espírita veio para nos ensinar muita coisa nova. Nós estamos aprendendo muita coisa nova. Mas, sobretudo, veio nos lembrar daquilo que Jesus disse e nós esquecemos ou não entendemos. Que Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador, como dizia meu Pai, vos abençoe abundantemente. Muito obrigado pela paciência que tiveram comigo.